Pastora Cimeia, seja bem-vinda. É uma alegria poder ter você hoje nessa manhã. Pastora Cimeia serve uma mobilização de oração chamado Mulheres de Visão. E Deus tem usado a sua vida já há muitos anos. Ela atua na visão mundial também, mas ela tem estado perto das mães, tem estado perto da mulher, tem estado perto da infância e atuando com uma visão bíblica da justiça social, da participação da igreja em resgatar essa área. E nós, como intercessores, e ela é uma intercessora, ela vai nos contar um pouco sobre essa realidade, sobre o que está acontecendo e como podemos orar, que direcionamentos devemos ter quando apresentamos essas causas, como a igreja, como os líderes, como os pastores podem participar. Você que está conosco hoje, faça contatos com pessoas que você sabe que atuam aí e podem vir para participar hoje, ouvir esse testemunho tão poderoso, essa palavra, esse direcionamento tão importante para a igreja brasileira, para a sociedade brasileira, que necessita nesse momento reagir em Deus, reagir como essa virgem prudente que tem óleo, que tem fogo, que tem luz, que libera a sua vontade. Glória a Deus. Pastora Cimeia, seja bem-vinda e a palavra é sua. Adoramos o Senhor nessa manhã com muita gratidão pela sua vida, pelo ministério, pelos milhares que Deus usa você para tocar e que nessa manhã muitos ainda sejam tocados nesse sentido. Amém, apóstolo. Para mim é um privilégio, é um prazer estar nessa envolvida, engajada a essa rede de intercessores pelo Brasil. Brasil de Joelhos tem sido uma bênção na minha vida e no meu ministério nesses últimos anos. E eu louvo ao Senhor pela sua vida, pela vida da Ricelma, de sua família, né? O seu testemunho, a sua palavra, uma palavra equilibrada, uma palavra ungida do céu e que tem direcionado muitos nesse país. Graças e foi a Deus. muito providencial esse momento em que a gente está nessa pandemia, né? E que a igreja, o mundo parou. O mundo parou para refletir, para orar, para fazer muito, se alinhar. Nós temos visto muito alinhamento nessa pandemia. E uma das coisas que eu estou envolvida há muitos e muitos anos, e agora Deus me deu essa oportunidade de trabalhar com a visão mundial, é com a infância brasileira. Né? Assim, eu venho de uma família cristã, uma família evangélica, desde os meus avós. Então, eu fui educada, formada dentro de um lar cristão, dentro de princípios e valores, né, bíblicos. E, assim, eu me converti aos 5 anos. E esse contexto da minha vida me preparou para conhecer o outro lado, né? O lado em que o mundo não tem, o mundo jaz no maligno, como a gente fala, né? E a Bíblia nos ensina. E uma infância que ela clama, né? Ela clama. E eu estava refletindo um pouco sobre o que eu iria falar. E uma das coisas que eu aprendi é que a igreja, ela precisa ser mais intencional na sua missão, no seu discipulado. Ela precisa conhecer como Deus me trouxe de uma realidade que eu não conhecia o mundo. Eu me converti ainda com 5 anos, então eu não tinha noção do sofrimento e desse clamor silencioso, né? Da infância. E aí eu comecei a aprender na prática. Uma coisa que eu acho que a gente precisa refletir um pouco é sobre a infância. Né? O que é a infância? Né? A infância é aquele período de desenvolvimento do ser humano, que vai do nascimento ao início da adolescência. Quer dizer, antes mesmo do nascimento, a criança já sofre todas as influências do seu ambiente. Então, se ela é amada, se ela é desejada ou não, isso vai influenciar a sua formação.
Uhum. E a igreja, né, ela tem muito a fazer nessa fase da infância, muito. Então, esse clamor, ele pode começar desde o ventre, sabe? Uhum. Desde o ventre. Porque a criança que ela é mal desejada ou que ela é gerada sem um planejamento, ela já vai sentir a rejeição, né? Uhum. Quando eu casei muito jovem, com 18 Uhum. anos, e o nosso primeiro ministério era plantar igrejas. E era Uhum. plantar igrejas em classe média, média Uhum. alta. E Deus começou a me incomodar, porque Uhum. assim, eu tive filhos e quando meus filhos eram pequenos, eu tive uma experiência sobrenatural. Eu estava numa posição e quando eu fui abrir uma torneira, Deus falou muito forte: Uhum. cuidado com as crianças. Mas nesse momento, a primeira impressão que eu tive era cuidado com as crianças minhas. Uhum. Só que logo depois vieram várias experiências de ver crianças na rua, de ver crianças sendo atropeladas, assim, crianças de rua atropeladas e ninguém se importou, de matarem uma adolescente no portão da minha casa e também Uhum. os vizinhos disseram ainda bem que foi menos um. Então toda essa frieza do Uhum. mundo com as crianças. Depois Deus me mostrou que isso também estava dentro da igreja. A Uhum. criança ela era recebida e colocada numa salinha à parte, não é? E essa salinha era só para entreter a criança enquanto os pais eram ensinados, eram discipulados e a criança ficava lá na televisão, ou então Então você começa a ver que há uma força contra a infância. Porque Uhum. quando a gente destrói o percurso natural ou o percurso normal de desenvolvimento de uma criança, ela Uhum. será exposta a uma vida, não é, roubada, uma infância roubada. Quando a gente tem hábitos saudáveis dentro de casa, né, Uhum. a gente sabe que a criança ela começa a adquirir esses hábitos. Uhum. Mas, por exemplo, o que eu via, o que Deus começou a me mostrar, ele me levou para o Lixão, né, o Lixão de Olinda. Eu conheci uma comunidade que morava dentro do lixo. Isso foi em Uhum. 93 e o que me chocou não foi tanto uma pessoa morar dentro do lixo, mas é o que ela perde, né, de Uhum. vida plena quando ela chega a uma situação dessa. Lá os pais catavam lixo e comiam do próprio lixo. Muitos não tinham hábitos de higiene pessoal, às vezes passava dias sem tomar um banho, não sentiam falta de um banho. As mulheres tinham muitos filhos de pais diferentes. Era comum, nesse ponto, o Uhum. incesto, a bestialidade. E eles não tinham amor, eles simplesmente tinham um senso de propriedade. Então, ninguém podia bater na mulher, ninguém podia bater na criança, mas ele podia chegar até matar. Entende? Uhum. Então, era um sentimento de propriedade. E aqueles que não quisessem ser incomodados andavam armados, com peixeira. Era um lugar de bárbaros. Uhum. Então, quando isso começou a acontecer, não é, eu comecei a perceber aquilo no lixão. Não era Uhum. somente nos lixões. Eu comecei a ver que nas comunidades, até mesmo nos apartamentos muito, muito assim, luxuosos, e por trás daquelas máscaras existia o pecado. Ele destrói a natureza humana. É Ele verdade. destrói esses hábitos, os valores morais, os valores, né? Então, por exemplo, uma criança ao nascer, ela não sabe se alimentar sozinha. Então, o desenvolvimento de uma criança começa antes mesmo dela conhecer esse mundo. Ela Uhum. precisa ser ensinada, né, a Uhum. comer. Depois dali, ela aprende que chorando, alguém vai dar uma mamadeira a ela, vai dar uma comida, ela vai aliviar aquela dor da fome. Aos poucos, essa criança, ela percebe que todo o ambiente está Uhum. interagindo com ela e respondendo suas necessidades. E assim a criança aprende a falar, se comunicar,
a aprender do seu ambiente. Isso é desenvolvimento, que é uma troca, né? Ela começa a entender que existe um ambiente em torno dela e que aquele ambiente interage com ela e ela também começa a interagir. Depois ela aprende a construir o ambiente, ela começa a ter consciência. O problema é o seu ambiente. O problema é a natureza do pecado. O problema é a negligência e a falta de planejamento para que esse ambiente seja saudável. Por que eu estou falando tudo isso? Que é uma coisa que eu não sou psicóloga, mas eu sou pastora. Então, a gente tem que pensar, eu aprendi que a igreja, ela tem que ir muito mais do que os cultos. Ela não pode, a sua missão não é dentro dos templos, é lá fora. A missão da igreja é no mundo. E Jesus falou, ide e pregai o evangelho e fazei discípulos. A questão do discipulado é uma questão mesmo integral. Né? Ele vai conhecer a Cristo e Cristo vai transformar a sua maneira de viver, a maneira dela tratar a esposa, a respeitar, saber que ela é filha de Deus, que a mulher não pode apanhar, não pode ser tratada, ela também precisa desenvolver. A criança precisa desse desenvolvimento. E todo aquele clamor, né, silencioso de pessoas que ignoram, que não conhecem a Cristo, sofrem, mas não sabem por que sofrem, né? Desde a criança até o adulto que tem dentro de si uma infância roubada. E aí, apóstolo, eu vi no lixão, lá em muitos lugares que eu já trabalhei, o clamor, o gemido por uma igreja que transforme as vidas, que transforme aquele ambiente. Então, quando a gente lê nesse texto de Salmo 34, 6, clamou o aflito e o Senhor o ouviu, eu imagino Jesus Cristo chegando ao Gadareno. Eu imagino Jesus Cristo chegando à prostituta. Eu imagino Jesus Cristo chegando ao leproso, nos lugares mais distantes, nos lugares onde ninguém quer ir, onde ninguém quer ver, não é? E ouvindo o clamor dessas pessoas e principalmente das crianças. Por que trabalhar com as crianças? Porque quando a gente responde o clamor da infância, a gente está transformando um país. A criança, ela é o projeto de nação, né? Quem investe na infância, você tem um projeto de nação. Deus falou isso em Êxodo, ele falou quando ele tirou o povo do Egito, ele mandou que o povo investisse na infância. Ensina os teus filhos, aos filhos dos teus filhos, aquilo é um projeto de nação, não é? Então, esse clamor da infância de uma criança que é vulnerável, toda criança é vulnerável, toda criança precisa aprender, toda criança sofre quando não tem cuidados e proteção. Ela sofre porque ela fica perdida, né? Verdade, eu hoje verdade. sou avó e isso é uma coisa muito boa, porque aquilo que eu vi, que eu investi nos meus filhos, eu vejo os mesmos valores ele investindo nos filhos deles. E isso a gente sabe que isso é herança, né? Isso é posteridade, isso é projeto de nação, projeto de, sabe, de uma existência de muitos anos. Então, a gente deve lembrar que Deus criou o ser humano para viver em família funcional. Né? E a igreja precisa olhar para cada pessoa, e principalmente as crianças, com um olhar de que aquela criança precisa de uma família funcional. Ou seja, um casal, uma família que planeja e se esforça para receber as suas crianças. Então, a gente, como pastor, precisa chegar lá e ver como vai sua família, como vai os estudos dos seus filhos, como vai a sua dispensa, como vai o seu trabalho, sabe? Um pastor, eu mesmo gostava de entrar nas casas e eu pensava assim, eu gostava de ir jantar com eles. E muitas vezes eles não tinham nem pratos, eles comiam em lata, sabe?
E aí eu gostava de levar. Eu dizia, olha, eu trouxe aqui prato, xícara, e eu gostava de levar essas coisas básicas. E sentava, às vezes não tinha mesa, a gente improvisava uma tábua. E a gente mostrava ali, quando eu falava sobre como aquele lugar era um lugar sagrado. Porque a mesa é o lugar onde a gente encontra a família, onde a gente perdoa uns aos outros, onde a gente ensina. É tão básico. O Muito importante. discipulado é tão importante, essas coisas, esses detalhes, porque a gente sabe que Deus se apresenta numa mesa de família, não é? Exatamente. Então, essas crianças que comem pela rua, que pegam um pão e saem correndo, e não têm hábitos, e não têm comunhão em família, essas crianças se sentem perdidas. Elas se sentem Verdade. sem direção. Esse clamor do sofrimento é mais profundo do que simplesmente lágrimas, né? De uma criança que está com a dor na barriga ou qualquer coisa assim. É muito mais do que uma cesta básica, sabe? Eu acho que a igreja está sendo linda, dando cesta básica, indo ao encontro dessas comunidades carentes agora, mas nós precisamos plantar, sabe? Quartel-general nesses lugares. E eu gosto muito de imaginar que nos últimos dias nós seremos encontrados pelo noivo servindo, Exatamente. cingidos, né? Cingidos e atendendo ao clamor. É um tempo muito, muito urgente esse, sabe, apóstolo? Eu queria encerrar com uma leitura que eu acho que é uma leitura muito importante, tem falado muito para mim sobre a questão do clamor, que se encontra em Mateus 18, de 1 a 14. E aí eu vou encerrar. Diz assim, naquele tempo os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, quem é o mais importante no reino do céu? E Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante do reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. E continuando, quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, será melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem com as pessoas que me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. E se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo eterno. Esse texto, ele fala muito ao meu coração, porque nessa primeira parte, ele fala que entre os discípulos de Jesus, geralmente é uma tendência de se ter outra agenda, uma agenda pessoal. Sim. Mas a agenda de Jesus é outra, né? Nós precisamos estar alinhados com a agenda de Jesus. A agenda de Jesus não é apenas que eu seja humilde, mas o ato de Jesus trazer a criança para o meio, sabe? Aquilo é mais do que simplesmente a gente ser igual a uma criança. Esse gesto de Jesus trazer a criança para o meio é uma questão de ordem, né? Quais são os princípios, os valores de uma igreja, né? É um projeto que a criança ela esteja no meio, como foi na saída do Egito, né? É pensar num projeto muito maior, um projeto que se desdobra, né? A igreja ela influencia esse mundo e ela transforma esse mundo. E quando a nossa agenda é quem é o mais importante, qual é a hierarquia, como é que eu me comporto, quem é que tem mais valor,
aí essa agenda está fora do alinhamento. A segunda coisa que eu aprendi aqui é que haverá uma prestação de contas da nossa omissão com as crianças. Essa omissão é pecado, é bem claro aqui. A omissão é pecado. E, por último, é que para que a gente se alinhe com essa agenda do Senhor, é preciso um esforço. Porque é natural da minha natureza pecadora que eu me preocupe com a minha igreja, com quantos membros eu tenho, com a arrecadação, com a manutenção, com tudo isso é importante para mim. Mas para Cristo, não. Eu devo fazer o que Ele quer e as outras coisas serão acrescentadas. Apóstolo, eu fui para o lixão, só para encerrar, sem um projeto de igreja. A igreja não me enviou. Foi Deus que mostrou, disse, olha, se você sair daqui, você está me abandonando, né? Tire a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E quando eu cheguei lá, a minha preocupação era o que eu vou fazer aqui? E como eu vou fazer? A gente pensa logo em condições. Mas quando a gente obedece, não falta nada. Sabe? Aleluia. Do nada chega. É como maná mesmo, sabe? Vem. Eu estou alinhada com a vontade de Deus, então vem. Eu creio que hoje o clamor do silencioso da infância está tão alto, e a igreja precisa se alinhar com esse clamor, porque Deus vai providenciar os recursos. Eu sinto no meu coração que o celeiro de José está na igreja. Nós temos professores, advogados, juízes, nós temos provedores. Do nada as pessoas ligam para a gente e dizem, pastor, eu quero doar tantas cestas básicas, 200, 300 cestas básicas. Eu fico assim assustada, né? Porque as pessoas não conhecem a gente. Mas o clamor do aflito, da infância, do pequenino, está chegando por todo canto, fora da igreja. E o dinheiro de Deus não está somente na igreja, está fora da igreja também. Ele traz. Não é? Então, nós não teremos desculpas no julgamento final, né? Pois seremos julgados não pelo que pregamos ou pelo que fazemos, mas pela omissão do que não fazemos. Precisamos ter cuidado, né, com o julgamento que está lá em Mateus 25. E o mundo quer ver Jesus. Ele não quer ouvir apenas de Jesus, ele quer sentir Jesus. Ele vai sentir Jesus quando a gente chegar e ouvir esse clamor das grávidas, que muitas mães adolescentes são grávidas e elas não sabem como conduzir-se naquela gravidez. E uma igreja pode fazer muito para evitar o aborto, para evitar o sacrifício humano, que muitos, no lixão eu vi isso. Terreiros sacrificando feto. A adolescente não queria aquela criança, aquela gravidez, e ia abortar no terreiro, né? Então, a solução não é a gente legalizar o aborto. A solução é a igreja estar ao lado dessas pessoas, conduzindo essas pessoas, orientando como mãe e pai. Nós somos os braços do Senhor e nós somos a resposta para esse clamor. Para mim é um privilégio estar nesse momento, né? Momento de dor, de sofrimento, mas o Senhor nos preparou. Nós temos as respostas, né? Nós estamos abrindo a porta para a entrada do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Isso, apóstolo, sabe? Que Deus colocou no meu coração para hoje. Antes de você encerrar, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a igreja vencendo essa omissão. Então, as lideranças, como podem fazer a resposta? Você já falou várias coisas, eu achei muito interessante essa coisa das crianças que estão sem a mesa, né? As pessoas que estão sem a mesa. E não somente de providenciar uma cesta básica, mas esse resgate da mesa no meio dos necessitados, né? Pensando na salvação deles, pensando na vida eterna deles, mas pensando no agora
trazendo esses valores, esse discipulado, não é? Sim, Nós, como liderança cristã, como nós podemos atuar nesse sentido agora, sem uma inclinação ideológica, mas com uma obediência, como você bem falou, ao Senhor, como você sim, fez de ir lá e reconhecendo que você tinha dons, talentos, uhum, atuar e mobilizar outros para isso, né? Como sim, as lideranças podem trabalhar é. isso? Eu creio que nós precisamos começar, sabe, a mudar os paradigmas das nossas igrejas. Por exemplo, Uhum. né, às vezes a gente eu ia numa igreja que a igreja não aceitava dentro da sua igreja pessoas que viessem da rua, que estivessem embriagadas, sabe? Uhum. Não existia aquele amor de acolhimento. E isso Uhum. eu já vi mudanças em algumas igrejas, entende? É Entendi. sentar, abrir a sua igreja, saber que aquela igreja é um quartel-general para acolher aquele filho, o filho pródigo. O filho pródigo, aquele que está lá Uhum. fora, ele precisa chegar, não entrar e Uhum. bater na porta. A igreja tem que ir na rua e abraçá-lo, sabe? Como o Uhum. pai fez. Abraçar o filho pródigo, acolher, dizer aqui tem roupa nova para você, tem vestes, tem sandália, tem anel, sabe? Resgatar essa dignidade. Eu estava na igreja e eu vi assim uma família sentada assistindo um culto, uma família de classe média, e aí chega uma mãe solteira com duas crianças. E aí o menino que já andava, ele estava assim olhando e ele viu que tinha um pai com uma Uhum. criança no colo, mas a outra perna estava vazia. Ele soltou a mão da mãe, correu e sentou na outra perna. Quer Uhum. dizer, existe ali uma abertura para paternidade, restauração de Aleluia. paternidade. E aí, quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Eu disse assim: olha, o que é o corpo de Cristo? É lugar de cura, é lugar onde Isso. você encontra. E aquela criança, que era filha de uma mãe solteira, encontrou uma perna de um pai que ele procurava, né? Eu já Fantástico. recebi ligações de adolescentes que diziam: pastora, ore por mim, eu preciso de meu pai não liga para mim. Então, é esse o clamor dessas crianças e adolescentes. Eles precisam mais de entender o que é a vida humana, ser homem, ser mulher, ser pai, ser mãe, ser filho. E a igreja tem que preparar-se para isso. Existe uma metodologia na visão mundial que eu digo assim: se eu tivesse essa metodologia há 30 anos atrás, meu tempo de trabalho numa comunidade teria sido reduzido, porque eu usaria essas ferramentas, sabe? Uhum. É igreja segura para crianças, né? Uhum. Então, essas igrejas que se preparam, eu vi aqui uma igreja, um exemplo de uma igreja muito humilde, em Paulista. Ela fez o treinamento. Uhum. Apóstolo mudou os paradigmas dessa igreja, sabe? Uhum. Mudou mesmo. Essa igreja, o pastor liga assim, borbulhando de alegria, porque ele Uhum. diz: a minha igreja hoje tem uma missão, tem um Uhum. olhar missionário diferente. E assim, mudou tudo na igreja, porque eles foram preparados para ter uma política de proteção à infância, não Uhum. só para eles terem uma igreja preparada para proteger as crianças deles, mas também porque eles viram que o mundo precisa dessa proteção. As crianças, o Uhum. clamor da criança está chegando aos ouvidos dessa igreja, sabe? Uhum. Por causa de um treinamento que mudou o olhar da igreja. E é uma igreja humilde, mas a Uhum. igreja depois já foi tão abençoada materialmente que o Uhum. pastor fica empolgado. E ele diz: eu não estou com método, com algum plano de arrecadação ou de aumento, mas Deus está abençoando. Aí ele Uhum. deu um exemplozinho, né? Até ar-condicionado a gente colocou na igreja. E eu Esse é, vejo como é esse é um um ponto fruto. que Uhum, também as lideranças têm esse desafio sobre a questão sim, do abuso, né? Que às isso, vezes pode estar acontecendo com as crianças ligadas à igreja e que sim. nesse ambiente de auxílio, de ajuda, de socorro, a criança Uhum. vai sentir a segurança de compartilhar e para receber essa ajuda, né? Sim, sim.
E uma coisa que é interessante é que é um mistério. Quando Uhum. você está servindo, obedecendo aquela visão de construção, de legado, não só Uhum. para a sua vida, mas para a vida de outras famílias que precisam Uhum. entender o que é a posteridade, porque essa é a bênção de Abraão, né? Uhum. É ser bênção e multiplicar e ter bênção familiar. Exatamente. Então, quando você Geracional, né? exatamente. Quando isso acontece, apóstolo, as bênçãos materiais vêm. Todo essa prosperidade que se prega hoje precisa ser Uhum. corrigida, porque Uhum. a fonte dessa prosperidade não está em você ter orientações somente para gerenciar seu negócio, mas é a Uhum. sua família, é a sua bênção, é permanecer debaixo da bênção de Deus, porque É ela verdade. vem. A Eu obediência é a estava mesma palavra. Exatamente. Eu estava no lixão e uma vez a gente estava sem água. Não tinha água, não chegava água lá e a gente tinha mais de 150 crianças diariamente para a escolinha. E Uhum. aí teve um dia que eu sentei e eu disse, eu vou suspender a aula. Nessa manhã que eu disse isso, era um domingo, chegaram 3 carros de fora, que eu desconhecido, carros lindos, pararam, saíram muitas pessoas e Uhum. disseram, pastor, a gente soube do seu trabalho e eu vim saber aqui o que é que você precisa. Aí eu disse, quem são vocês? Eram ex-alunos de um colégio de classe A aqui de Recife, e Uhum. eles disseram, nós somos ex-alunos, tinha juízes, advogados, médicos, sabe? Só gente do top, só top. E aí eles disseram, o que é que você precisa? Eu disse, eu preciso de água. E eles começaram a olhar e disseram, vamos construir aqui uma cisterna com 40 mil litros de água. Eu Uhum. olhei assim e eu disse, se eu contar isso, ninguém acredita, né? É. Mas lá estavam várias pessoas. O milagre do maná Uhum. acontece ainda hoje. Amém. E Amém. eu digo assim, na minha idade, eu aprendi e eu falo sem dúvida, sabe? Ninguém pode colocar dúvidas na minha frente, na minha mente, porque o que eu vivenciei ali no lixão e ainda vivencio hoje, Uhum. isso tem me dado coragem para anunciar, sabe? Que Glória a Deus, Deus. Ele ama ao pobre e Ele está onde a gente chegar. A igreja precisa chegar lá com ousadia. Amém. 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 Muito obrigado, pastora Cimeia. Esse Amém. testemunho tão poderoso dessa Amém. atuação lá em Olinda, no lixão, uma Amém. história muito forte. Você tem isso gravado, né, no YouTube, deve ter. Tenho alguns vídeos antigos, mas Isso. dá para. Vocês podem ter mais contato e mais conhecimento a respeito do ministério dela hoje, ampliado Sim, com a questão também da sim, mulher, né? sim. Uma pessoa especial que é a professora Regina, vocês estão atuando Isso, muito forte agora com as isso, mulheres. Nós vamos isso, convidá-la para estar aqui conosco, né? Esse isso. clamor da aflição das mulheres também, né? Na questão da Sim, violência, assim como a criança, os sim, abusos que têm acontecido. E nós, como igreja, somos a resposta de Deus. E essa uhum, igreja madura, que aprende a responder dos céus para a terra, né? sim, Trazendo sim, os céus para a terra, para esse momento. Então, sim. nossa gratidão a Deus pela tua vida, que o Senhor continue a te Amém. usar poderosamente, aonde Ele realmente deseja, e que você seja essa influência do reino nas áreas onde o Senhor tem te colocado, viu? Muito obrigado pelo Amém. seu tempo aí. Muito Eu que obrigado. agradeço, apóstolo. Eu que Amém. agradeço. Obrigada. Nada. Irmãos, eu quero deixar com vocês esse desafio, né? Que é o desafio de continuar ouvindo a voz de Deus, continuar diante do Senhor, continuar vigilante, sabendo que Ele quer a nossa atuação como uma resposta. Não é uma resposta ideológica, é uma resposta do reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus é alegria no espírito, alegria, justiça e paz, né?
essa paz do príncipe da paz. Todas as famílias precisam da mesa com o príncipe da paz. E nesses dias nós oramos que você receba da parte do Senhor um derramar muito poderoso no seu espírito, receba da parte do Senhor força para obedecer e para ser parte dessa resposta agora, ser parte dessa resposta poderosa que Deus tem para a sociedade agora, de sermos esse povo humilde que vai ouvir o Senhor e que vai olhar o clamor da infância, que vai olhar o clamor das mulheres, das famílias necessitadas e vai oferecer o amor do Pai e vai oferecer aquilo que naquele momento é a necessidade imediata e trazer as coisas imediatas e trazer as coisas eternas. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe e nos guie para ser essa noiva, essa virgem prudente que carrega essa luz no meio de tanta treva de iniquidade, de roubo, de opressão, de egoísmo. Sejamos aqueles que amam a Deus e amam o próximo, servindo a Deus e servindo o homem no meio das suas angústias e dos seus clamores. Deus abençoe poderosamente sua vida e tenha uma semana rica na presença do Senhor e veja a infância perto de você. Esteja atento para essa infância perto de você e considere todas essas palavras tremendas que a pastora Simeia nos deu hoje, com um desafio muito poderoso para atuarmos e sermos esses vigias que, além de orar, estão agindo, orando e agindo para que o Brasil seja transformado. Em nome de Jesus.